A paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem, como vai bem a sua alma. Se não estiver bem, vai ficar, porque hoje eu quero compartilhar com você o poder da oração. A oração pode mudar decretos de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz o seguinte, vamos ler. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe quem? A Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Ou seja, você precisa acreditar que Deus existe. A maioria das pessoas acredita que Deus existe, mas não tem fé suficiente para colocar em ação o poder da oração. Jesus veio e cumpriu todas as coisas e nos deixou algumas armas. E uma das armas para lutar que o Senhor nos deixou é a oração. A oração é poderosíssima. Mas antes de compartilhar a mensagem que eu quero compartilhar com você, eu já quero te pedir, fique aí até o final e já dá um like para você não esquecer, já aperta aí no like para essa mensagem chegar a mais pessoas. Amém? Se você já não é inscrito no canal, se inscreva aí também, tá bom? No livro de Isaías e também no livro de 2 Reis, nós vimos uma história de um rei chamado Ezequias, né? Ezequias foi um rei de Judá. Na época do rei Ezequias, Israel, ou o povo judeu, estava separado. Tinha Israel na tribo do norte e Judá na tribo do sul. E Ezequias era o rei de Judá. Estava partido o país. E quando Ezequias começou a reinar, ele tinha 25 anos. E quando ele chegou, tinha adoração a deuses pagãos. E Ezequias derrubou os altares, derrubou os postes ídolos, restabeleceu o culto ao Senhor, abriu o templo que estava fechado, voltou a ler a Torá, voltou a fazer o culto ao Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós cremos. Enquanto o reino do norte estava totalmente desviado e aconteceu que um rei da Assíria, um império muito grande da época e muito poderoso e mau, perverso, invadiu o reino do norte e levou todos cativos e fez um estardalhaço no reino do norte e levou todo o pessoal cativo e trouxe outros povos para habitar ali, porque ele não queria que Israel voltasse para a terra deles. E era muito mal o rei Senaqueribe da Assíria. Ele entrava nas cidades, ele entrava nos países que ele ia conquistar, matava as pessoas e espetava em lanças na porta da cidade para espalhar mesmo o terror. Então, não contente de ter simplesmente conquistado o reino do norte, ele partiu para o reino do sul, Judá, aonde Ezequias era o rei, e começou a mandar ameaças, pessoas para ameaçarem Ezequias, e Ezequias estava ali encurralado, porque era muito grande e muito poderoso o exército da Assíria. Mas Ezequias era um rei que servia ao Senhor. E quando as ameaças chegaram, o rei da Assíria enviou carta ameaçando, enviou mensageiros, enviou pessoas para estar ali amedrontando o povo de Judá. Então, o que Ezequias fez quando chegou todas essas ameaças? Ele entrou, vestiu pano de saco, é um sinal de humilhação, entrou na casa do Senhor, leu aquela carta e disse
ao Senhor: olha só a ameaça que eu estou sofrendo. Eles disseram que o meu Deus não pode me livrar, Senhor. E mandou mensageiros, o rei Ezequias mandou mensageiros para procurar o profeta Isaías, para o profeta Isaías consultar a Deus. E a resposta de Deus para o rei Ezequias, através de Isaías, foi o seguinte: nessa peleja não terei que pelejar. Parai e ficai quieto, porque essa guerra é minha. Em outras palavras, o Senhor disse. Ele disse: o rei da Assíria não entrará nessa cidade. O rei da Assíria não levará cativo o teu povo. O rei da Assíria, da mesma forma que ele veio, ele vai voltar. E haverá sobre o rei da Assíria um julgamento. Ele morrerá assim que ele voltar para a casa dele. Então, Deus ele mandou um alento, ele mandou um socorro. E isso que eu quero dizer, né? Quando você ora, coloca diante de Deus a sua petição e a situação, Deus muda a situação. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está recebendo ameaças. Eu não sei se você está sendo ameaçado ou ameaçada. Mas seja o que for que está acontecendo, coloca na presença de Deus, né? Em oração, em humilhação, porque o nosso Deus é um Deus que socorre. E aconteceu o seguinte, que realmente eles vieram atacar Judá, mas a Bíblia vai dizer que naquela noite o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil no arraial dos assírios. E o rei Senaqueribe saiu desesperado correndo quando viu todo o exército dele morto. Voltou para Nínive, que era a capital do Império Assírio, e quando ele chega em Nínive, existia ali uma revolta militar, um golpe de Estado. E os 2 filhos dele, os próprios filhos, o mataram à espada, cumprindo assim a palavra do Senhor. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que nos protege, nos ajuda, mas precisamos manter o nosso contato com ele em oração. A Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Deleitar no Senhor é aproximar do Senhor, é estar com o Senhor em oração. Nossa comunicação com Deus é a nossa oração. Tem muita gente, principalmente crente, que não ora mais, acha que é autossuficiente. Mas quando nós humilhamos na presença do Senhor, o Senhor faz maravilhas ao nosso respeito. Ele faz maravilhas para mudar a situação. Um pouquinho adiante, ainda no livro de Isaías, eu comentei aqui Isaías 37, no capítulo 38, não sei quanto tempo passou dessa situação aqui com Senaqueribe, agora é outra situação com o rei Ezequias. O rei Ezequias adoece e vem uma palavra do Senhor, Deus, através do profeta Isaías. Deus manda o profeta Isaías ir lá no palácio e dizer para Ezequias arrumar a casa, porque ele vai morrer daquela enfermidade. Estudiosos dizem que era um tipo de chaga, um tipo de câncer que Ezequias tinha. E quando o profeta Isaías chega e diz para o rei Ezequias, aquele mesmo que Deus tinha livrado da mão dos assírios tempos atrás, a Bíblia não fala quanto tempo, agora está doente, né, em estado ali final, terminal, e Deus manda ele arrumar a casa que ele vai morrer. E quando o profeta Isaías entrega essa mensagem e sai do palácio, Ezequias vira para a parede, vira para o lado e ora ao Senhor. Senhor, olha para mim, eu tenho sido fiel ao Senhor. E Deus mudou o decreto que ele tinha, o decreto de morte para Ezequias, ele mudou, porque Ezequias outra vez ora ao Senhor. Ezequias era um homem reto, um rei reto na presença do Senhor. Ele restabeleceu o culto ao Senhor, ele restabeleceu a adoração ao Senhor, e o Senhor mudou o decreto.
Eu quero falar mais uma coisa para você. Deus pode mudar decretos na sua vida, decretos de falência financeira, decretos de separação conjugal, decretos de falência, decreto de pobreza, de fome, de doença, de enfermidade. Deus pode mudar os decretos. Deus pode todas as coisas. Ele é o Deus dos céus, o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, mas precisamos orar, precisamos interceder. E foi assim, antes de Isaías sair do palácio, Deus manda Isaías voltar. Isaías não entendeu muito, acho que ele disse: Senhor, mas eu acabei de entregar a mensagem de que ele vai morrer, o Senhor está me falando para voltar lá? E Deus certamente disse a Isaías: sim, estou falando para você voltar lá. E fala para ele que eu vou curar ele dessa enfermidade. Em 3 dias ele estará no templo adorando. E acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. Aleluia! Deus é Deus que muda decreto. Deus é Deus que muda situação. Você precisa crer e colocar a sua fé em ação. A palavra que nós lemos em Hebreu diz: aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, que é galardoador, presenteador, e Ele traz a resposta daquilo que nós estamos precisando. Essa é a nossa fé. Quando nós colocamos a nossa fé em ação, a situação muda. E a situação de Ezequias mais uma vez foi mudada, né? Em 3 dias ele estava curado e estava adorando na casa do Senhor. Deus milagroso, Deus misericordioso, Deus está sempre com a mão estendida para me ajudar e para te ajudar. Lembro ainda do filho pródigo, a história lá em Lucas capítulo 15. Ele tinha deixado o pai de lado, tinha saído da casa do pai, da casa ali que ele tinha tudo. Mas um dia, lá no meio dos porcos, ele lembrou da casa do pai. E ele disse assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para ele: pai, eu não mereço mais ser o seu filho, mas deixa ser simplesmente um trabalhador da sua casa. Foi um tipo de oração que ele fez. E ele resolve, ele toma uma atitude e volta para a casa do pai. E o pai estava esperando ele de braços abertos. Deu uma veste nova para ele. Fez uma festa, fez um banquete. Aleluia! Deus, ele é assim, ele está esperando a nossa ação. A nossa ação produz a reação de Deus. Primeiro o natural, primeiro nós fazemos alguma coisa que toca o espiritual. E o espiritual se manifesta aqui na terra. Eu quero te encorajar a orar, a buscar a presença do Senhor, a ter comunhão com o Pai, porque Ele é um Deus amoroso, que me ama e te ama. Espero que o Senhor te conduza cada vez mais em adoração, em comunhão com Ele, pelo Espírito Santo de Deus, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, através da graça de Deus manifestada em Jesus e pelo Espírito Santo, você seja revestido de coragem, de poder, de ousadia e de alegria no Espírito, porque essa é a promessa do Senhor. Óleo de alegria em vez de espírito angustiado. Vestes de louvor em vez de tristeza. Em nome de Jesus. Receba aí um abraço do Espírito Santo e um renovo no seu espírito para a glória de Deus. Fica na paz do Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Você, sua família, sua casa, sua geração. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Fique com Deus.